Fechar uma empresa no Brasil sempre foi complicado. A extensa burocracia fazia empresários abandonarem o processo, gerando no futuro problemas judiciais. Agora, um programa promete tornar bem mais simples essa ação. Uma empresa pode ser fechada em até 24 horas. Burocracia. A palavra que assusta muita gente é usada com frequência por quem tenta fechar uma empresa no Brasil. Tudo que você vai fazer sempre tem que depender, por exemplo, de um contador, né? A gente não consegue resolver tudo sozinha. Eu que mesmo querendo resolver um problema, vai para um lado, vai para o outro, paga aqui, paga ali, e nada se resolve num lugar só. Complicado. O Brasil é o país mais burocrático que existe. É sempre papelada, nunca é fácil resolver. Mas isso é coisa do passado. É que a partir de agora, fechar uma empresa está mais fácil. A baixa do CNPJ, que antes poderia demorar até 2 anos, agora é feita em apenas 1 dia. Alexandre foi um dos primeiros beneficiados pela medida. Depois de mais de 4 anos no ramo da venda de materiais de construção, ele decidiu trocar de área. Cheguei na junta comercial, entreguei a documentação lá, perguntei à moça quantos dias levaria para estar fechado, né? E ela falou, não, aqui no máximo de 2 a 5 dias. E verdade, quando foi com 2 dias, me ligaram e realmente já tinha dado baixa. Com a mudança, as empresas não precisam mais apresentar certidões negativas de débito tributários, previdenciários e trabalhistas nas juntas comerciais. As certidões também não serão mais obrigatórias nas operações de extinção, redução de capital, cisão total ou parcial, incorporação, fusão, transformação, transferência do controle de cotas e desmembramento de empresas. As dívidas da empresa são transferidas para o CPF do dono ou dos sócios da empresa extinta. Segundo o governo, existem mais de 1,5 milhão de empresas inativas no Brasil. Hoje esse fato nos anima a todos. Pode fechar a empresa na hora a partir de agora. Simplesmente faz o requerimento e dá baixa. E essa baixa é dada na Receita, no Estado e também no município. Já para quem vai abrir uma nova empresa, o processo será mais fácil. O governo vai criar um cadastro único, eliminando a atual prática de registro múltiplo, que hoje engloba uma lista de certidões. Alexandre gostou das mudanças e já faz planos de investir em um novo negócio. Vou investir no ramo de turismo mesmo. Acredito que Brasília é um lugar bom para investir. Para falar mais sobre o assunto, nós convidamos hoje ao Jornal da Justiça o advogado Reginaldo Pereira de Araújo, especialista em direito tributário. Doutor Reginaldo, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Justiça. Boa tarde. Quais são suas impressões sobre esse programa? É sempre bem-vindo pensar em desburocratizar, né? Sim, é sempre bem-vindo pensar em desburocratização no nosso país, tendo em vista que isso faz com que os meios de produção sejam prejudicados nesse sentido. Por quê? Porque, inicialmente, quando nós temos uma lei que cria várias regras para a constituição de uma empresa, você inibe a abertura mais ágil, que vai inibir a arrecadação e de pessoas que vão remunerar os meios de produção. Então, apesar de alguns questionamentos em relação a fraudes ou qualquer outro problema, eu entendo que os procedimentos adotados com o advento trazido pela a Lei Complementar 147 de 2014, que ela alterou o artigo 9º da Lei 123/2006, que é a lei geral, que essa lei geral abarca todas as regras para as micro e pequenas empresas. Eu entendo por benéfico essa legislação. Se preocupou muito em facilitar o fechamento de empresas, mas ela também facilita a abertura de empresas, né? Nos dois sentidos. O Brasil, dentre os BRICS, ele é o país que mais demanda tempo na abertura na constituição da pessoa jurídica. Para se ter uma ideia, nos BRICS, o tempo médio, a partir de 2007, até mesmo com o advento da Lei Complementar 123/2006, nós passamos a ter em média 120 dias de prazo para abertura. Nos BRICS, para se ter uma ideia, a China demanda apenas 38 dias. Nós temos a Rússia com 30 dias e a Índia com 29. Para se ter uma ideia, no geral, estamos à frente apenas de países como Guiné Equatorial, que demandam 137 dias em seus processos, Venezuela, 141 dias, República do Congo, 160 dias e Suriname, 694 dias. Devido a essa dificuldade toda para se encerrar uma empresa, por exemplo, muitos empresários abandonavam o processo, deixavam de fechar e ficavam essas empresas inativas.
Que tipo de problema isso poderia acarretar? Bem, ao se abandonar uma empresa e não darem o devido encerramento nos órgãos de fiscalização, em especial os órgãos os fiscos federal, estadual e municipais, o que trazia isso aí? Traziam passivos tributários, registros, e aí, tanto a empresa quanto a pessoa física do sócio ficavam negativados. Como é que ficava a situação tributária previdenciária? Como é que ficava a situação dos empregados quando a pessoa mantinha essa empresa inativa, não dava o encerramento devido à empresa? Bem, quando uma empresa inativa era levada à Justiça do Trabalho pela inadimplência dessas obrigações trabalhistas, o que ocorria, o que ocorre de fato hoje? Há um reconhecimento quase imediato da despersonalização dessa pessoa jurídica, trazendo as obrigações para a pessoa física do sócio. Então, ou seja, com o advento da 147, hoje eu posso transferir as obrigações tributárias e previdenciárias para o meu CPF ao solicitar a extinção da minha empresa. Então, isso fica até um procedimento mais simples. Mas isso já era feito em relação às obrigações trabalhistas. Já era uma medida prática para proteger o trabalhador? Sim. A despersonalização normalmente era aceita sempre que solicitado pelo advogado em um pleito. Certo. Fechamento e abertura de empresas virtuais. Exige-se uma atenção especial para esse tipo de empresas? Tecnicamente, não. Porque as empresas virtuais, conforme colocado, ela não fica única e exclusivamente na nuvem. Empresa virtual é quando a empresa, para reduzir os seus custos logísticos de ter um estabelecimento, em especial as empresas que prestam serviços, elas acabam contratando um espaço físico que lá elas podem fisicamente receber todas as suas informações, inclusive a própria fiscalização tributária, ou seja, então a empresa virtual é a empresa que se utiliza da logística de uma outra empresa que cede o espaço para ela lá se constituir. Então, nesse sentido, com o advento da 147, fazendo essas alterações que facilita tanto a Constituição, a formalização da Constituição, quanto da extinção, as regras não trazem nenhuma diferença para essa empresa virtual. Porque ela não é 100% virtual. Ela não é 100% virtual. Então, ou seja, ela passa a ter as mesmas prerrogativas normalmente e não há nenhum empecilho. Ela só teve as vantagens da lei nesse sentido. Doutor Reginaldo, quanto tempo após a solicitação de baixa, existe um prazo máximo para o encerramento da empresa? E quanto tempo ele deve acontecer? Olha, a própria 147, com a alteração que ela trouxe, esse prazo hoje é de 60 dias a partir do seu requerimento, da sua solicitação. É o prazo máximo que os órgãos competentes têm para lhe conceder a formalização, o documento definitivo dessa baixa. Quem ganha mais com essa facilidade para o encerramento? O investidor ou o Estado? Olha, em situação normal de temperatura e pressão, tanto o Estado quanto os empreendedores, ou seja, os sócios administradores, os sócios da empresa, eles, em situação normal, temperatura e pressão, são beneficiados, tendo em vista que o Estado fica efetivamente com um número reduzido de empresas problemáticas, que a grande maioria dos empresários vão querer buscar, sim, essa facilidade, até mesmo para deixar seus nomes prontos para poder agir como empreendedores legalmente falando. Estados e municípios têm que entrar também nessa história? Sim. Esta lei também trouxe essa obrigatoriedade para os estados e municípios, tendo em vista, porque eles têm os cadastros fiscais, e esse cadastro fiscal ele é necessário ser trabalhado tanto na hora da constituição, quanto na hora da extinção de uma empresa. Estamos falando de todos os pontos positivos de se diminuir a burocracia. Alguma coisa lhe preocupa nessas novas regras? Olha, o que aconteceu com as novas regras, efetivamente, foi o seguinte: para o Estado foi benéfico e para o cidadão foi benéfico, mas para o Estado, ele já levou para o cidadão aquela obrigatoriedade de assumir todas as obrigações deixadas pela pessoa jurídica. Em que sentido? Ao solicitar a extinção de uma empresa que ela tenha dívidas tributárias, previdenciárias,
automaticamente essas obrigações passam para o CPF, ou seja, para o cadastro da pessoa física, dos sócios ou responsáveis daquela empresa. Ou no caso de um empresário, para o CPF daquele titular, ou no caso da EIRELI, que é a empresa individual de responsabilidade limitada, para o CPF de seu titular também. Ou seja, nesse sentido, o Estado desburocratizou a Baixa para facilitar o processo de regularização dessas pendências que o cidadão precisa para se desenvolver nas suas atividades, mas, ao mesmo tempo, já facilitou para o próprio Estado a forma de cobrar essas obrigações não sanadas pela pessoa jurídica. Perfeito. Doutor Reginaldo, eu gostaria de agradecer imensamente sua presença aqui no Jornal de Justiça. Eu é que agradeço.